Boa tarde. Damos início ao Falando Com desta semana, uma edição especial com os candidatos a reitor da Universidade de Évora. Ao longo destas 2 horas passarão pela emissão os professores Paulo Quaresma, José Bravenico, Hermínio Vilar e António Candeias. Com esta iniciativa pretende-se mais uma vez que a Academia conheça as ideias, desejos, projetos e os respectivos candidatos a liderar a Universidade nos próximos 4 anos. Para a primeira parte do programa de hoje está connosco o professor Paulo Quaresma. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco, na Universidade também, onde estamos a gravar este programa. Boa tarde. Eu é que agradeço também a oportunidade de dar a conhecer com um bocadinho mais de detalhe e de viva voz, digamos, algumas das propostas. Professor, o que é que o leva a candidatar-se a reitor da Universidade? Há aqui eu diria essencialmente duas vertentes. Uma, e que é a principal, efetivamente, eu acho que vivemos em momentos desafiantes, difíceis, complexos, seja a nível da sociedade em geral, da sociedade, do país, da região e da universidade também, com desafios, mas que são desafios grandes, mas que também motivam a que haja uma intervenção e que possamos participar, digamos, e contribuir para tentar ultrapassar e resolver alguns desses desafios. E, portanto, há aqui uma componente de, efetivamente, ser todo esse contexto que me levou a considerar que, de facto, seria importante tentar, com a experiência que fui adquirindo, faz este ano 25 anos que vim para a Universidade de Évora, e tenho vindo a refletir sobre a Universidade, tanto aqui como quando estive agora recentemente na FCT, e refletir sobre a Universidade, o papel da Universidade na região e por aí fora. E, portanto, juntando estes dois pontos, em que, por um lado, temos estes tempos difíceis, mas desafiantes, e que, do ponto de vista da Universidade e da região, então, eu sinto que é necessário, ou que seria importante haver uma intervenção algo distinta e diferenciadora, mobilizadora. Isso por um lado. Por outro lado, o sentir também aqui um pouco sem falsas modéstias de que há um percurso e um tempo de reflexão e uma forma de estar que me leva a considerar que terei condições e capacidades para poder ajudar a Academia e a Universidade no seu global a caminhar num sentido de sucesso da Academia, da região. A partir dessa reflexão, então, que ideias é que traz, que ideias-chave estão no seu programa, o que é que pretende implementar? Sim. De facto, um dos aspectos principais em resultado dessa reflexão é que eu sinto que é importante que a Academia tenha um projeto mobilizador e agregador do seu conjunto. Essa é talvez uma das principais propostas que está subjacente ao meu plano de ação, ao meu programa de ação, é efetivamente o propor o que eu chamei uma linha orientadora estratégica, mas no fundo é de facto esse tal projeto, essa proposta de projeto mobilizador de toda a Academia e agregador da Academia, das energias, das suas sinergias, das suas interações. E qual é esse projeto? Pronto, a linha orientadora, digamos, da proposta é a sustentabilidade, a transição digital e a transdisciplinaridade. Explicando um pouquinho melhor, quer dizer, a sustentabilidade claramente é um dos grandes, se não dos principais desafios societais de hoje em dia, quer dizer, a sustentabilidade vista no lado senso, não estou a falar... Também me refiro à sustentabilidade da universidade, obviamente, mas a sustentabilidade do nosso mais abrangente, da região, do país, a sustentabilidade, em última análise, de todo o nosso modelo de sociedade e toda a nossa vida. Entendo aqui uma sustentabilidade quase como um objeto para o estudo de toda a Academia? É exatamente, isso? Exatamente. Isso seria, digamos, a proposta e onde eu gostaria de chegar é que se daqui a alguns anos, 3, 4, meia dúzia de anos, quando alguém aqui no país ou fora, se houvesse mas trabalho nesta área da sustentabilidade, e houvesse logo uma referência. Évora e a Universidade de Évora estão na fronteira, estão a liderar, digamos, neste grande objetivo da sustentabilidade e de contribuir para os diversos objetivos sustentáveis e tudo isso. Mas desta forma abrangente, efetivamente, esse é o que eu considero o grande desafio e seria o tentar que a Academia se juntasse e se agregasse e se mobilizasse à volta desse grande
desígnio da sustentabilidade. Associado, assim, há dois outros termos, falando, digamos, dos chavões que eu juntei no lema, ou nesta linha orientadora. A transdisciplinaridade, porque assim, os desafios são, nomeadamente a sustentabilidade, né? São tão complexos que hoje em dia que não podem ser resolvidos, não se consegue resolver com uma abordagem setorial, por áreas, quer dizer, não é suficiente para se conseguir lidar com a complexidade dos problemas de hoje em dia. E, portanto, é necessário haver mais do que multidisciplinaridade, ou transdisciplinaridade quer dizer que não é cada um olhar pela sua área, em conjunto, vermos de uma forma, de certo modo, holística, global, os problemas e juntarmos para tentar contribuir para a sua solução. Aqui, uma nota de que eu considero que a Universidade de Évora, pela sua dimensão, porque é uma média, pequena universidade a nível nacional também, quer dizer, não temos a dimensão de uma Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, com as suas faculdades separadas. A Universidade de Évora, ao ter uma dimensão mais pequena, de certo modo, tem aqui uma vantagem, tem um potencial e uma vantagem comparativa versus as grandes universidades, porque para nós é muito mais fácil criar estes grupos multidisciplinares para fazer abordagens transdisciplinares. Quer dizer, nós facilmente se fala com o colega das artes ou com o colega do desporto ou o colega da filosofia e juntamos uma equipa multidisciplinar com uma facilidade que universidades maiores, pela sua estrutura muito mais pesada, têm dificuldade. E, portanto, aqui eu considero que Évora, pela sua dimensão, também pelas suas características de organização, poderá efetivamente ter um papel ser diferenciadora, pela positiva. Este aspecto da transdisciplinaridade, tenho alguma dificuldade, desculpe. Então, defende que a Universidade tenha, se calhar, o tal propósito de olhar para a sustentabilidade, mas, e ser essa, sim, se calhar, uma âncora da Universidade e não, propriamente, uma determinada área científica e de conhecimento. Sim, é isso Ou mesmo. seja, alargar a área de conhecimento, manter a que existe, alargar ainda mais... É isso mesmo. A Universidade tem tido... foram identificados, e está no seu plano estratégico, o que se chamou áreas âncora, diversas áreas, que, do meu ponto de vista, cumpriram o seu papel e têm cumprido o seu papel, mas acho que nesta fase agora seria importante aumentar a abrangência e criar esse tal projeto mobilizador, agregador das várias competências existentes aqui na Academia. E, portanto, é mesmo isso. No fundo, a proposta é abstrair mais para um nível em que todos podemos estar mobilizados com vista a um objetivo comum e efetivamente, a Universidade, apesar de estarmos aqui num edifício lindíssimo e histórico e tudo isso, e temos esse peso, o peso dos antepassados, não é? Quer dizer, mas a Universidade vale por seus recursos humanos, não é? Quer dizer, por conseguirmos agregar e mobilizar e termos todos, e quando digo todos, é alunos, funcionários não docentes, docentes, investigadores, agregados em termos de caminharmos para objetivos comuns. Se me permite, havia o último ponto... O último, que é a transição digital. Que é a transição digital, Exato. exatamente, que eu passei a transdisciplinaridade como método, digamos, como metodologia de suporte, digamos, a conseguirmos lidar com estes problemas tão complexos como são os que giram à volta da sustentabilidade. A transição digital também como um outro eixo em que se liga com os outros dois, porque assim, hoje em dia, só com processos que levam à transição digital também é que conseguimos lidar com alguns destes problemas complexos da sustentabilidade. E, portanto, aí o digital, e temos vários níveis, e aqui a proposta também é que ser bastante ambicioso em termos, e algo disruptivo, depois posso detalhar um bocadinho mais, se quiser, sobre o que se propõe em termos do digital, da transição digital, mas a proposta é que também nas várias áreas Évora se invista claramente e estrategicamente no digital e seja diferenciador e trazendo, e aqui fazendo o ponto, não é o digital só dentro da universidade, mas o digital como ferramentas que podem ajudar na região e ser implementadas então, para a região. Podemos até especificar, estava já a abrir e eu queria levar também a sua apresentação para aí, e esta conversa, esta entrevista pretende isso mesmo, é que como candidato possa explicar aquilo que pretende. Sim. Nesta vertente da transformação digital, o que é que tem mais... Porque às vezes
primeira coisa que vem à ideia na transição digital é a desmaterialização de processos, de suportes, etc. Mas a transição digital não é isso. É algo... mas claramente temos há um caminho a percorrer, não há soluções mágicas imediatas, não é? Quer dizer, não é algo que se faça, que se diga assim, se o Conselho Geral, quando depois de analisar, considerar, eleger, mas que ao fim de 6 meses não está, quer dizer, são processos obviamente complexos e que demoram um tempo, e que têm várias etapas. Uma das iniciais é mesmo essa que estava a dizer, passa, por exemplo, em termos dentro da universidade, essa é uma mais para dentro da universidade, a desmaterialização, o eliminar tudo o que seja papéis e tudo o que seja. Pronto, as pessoas, quem estiver a ouvir e for da universidade, nomeadamente funcionários, docentes e não docentes, sabem bem o que eu vou dizer, mas estão a par, eventualmente outras pessoas poderão não estar. Por exemplo, nós temos ainda um sistema de gestão documental, que é para caminhar nesses procedimentos de eliminar o papel, mas que ainda não conseguiu eliminar o papel. Para dizer que a própria universidade ainda tem muito para fazer. Muitas vezes ainda temos os processos que nos chegam no sistema de gestão documental e passado um dia vem o papel atrás, que ainda é preciso pôr uma assinatura, porque não sei quanto. E, portanto, mesmo a esse nível da desmaterialização de processos, ainda há muito, ou ainda há bastante a fazer, e uma das propostas claras é, num dos primeiros passos, o reanalisar processos, simplificá-los e desmaterializar mesmo. A ideia é que, se vier papel que chega à universidade, algum ofício, alguma coisa, é digitalizado e a partir daí, nesse momento, foi arquivado, passou e tudo será num processo digital. Esse é um projeto que eu, na minha proposta, chamei de o e-digital. Pronto, ser o e-digital, no fundo, de permitir o eliminar tudo o que seja documentação e coisas desse género. Mas, no digital, e a parte assim mais, talvez, um bocadinho mais ambiciosa e disruptiva, é o caminhar, digamos, esse ser um primeiro passo, e portanto ainda estou a referir dentro da universidade, no contexto interno, o avançar para aquilo o projeto que eu chamei, mas já traduzo, o e-metaverso, que é um nome que, pronto, começa a aparecer também, nós vamos ouvindo na comunicação social. Basicamente, o que é criar uma universidade fora deste espaço terrestre? Exatamente. Era no fundo, criar uma universidade, dual digital. No fundo, ter uma componente dual digital. Um exemplo. E focado de quê? Nos processos de ensino, essencialmente? Nos processos, mas não só. Também, por exemplo, porque é que, por exemplo, uns serviços académicos, que hoje em dia que respondem aos alunos, aos docentes, a todos que estão sob imensa pressão física de muitos alunos, né? Nós podemos ter os serviços académicos digitais, os serviços onde é possível, de uma forma digital, onde deveria ser possível, ou que eu pretendo que seja possível, fazer tudo o que é possível, o que se faz agora ao balcão. Não é? E, portanto, todo esse processo, todos esses serviços, toda a estrutura da universidade podem ter o seu dual digital. Mas também os alunos, como estava a dizer, no processo de aprendizagem, nós podemos ter, e é algo que eu proponho também neste caminho, que tanto, por exemplo, os professores como os alunos têm o seu dual digital, normalmente se chama o avatar, que é assim, mas que ajudaria no processo de aprendizagem. No fundo, eu, por exemplo, poderia ter o meu avatar como centro, mas que me alertava para uma série de situações, a dizer, atenção que o aluno tal não está a faltar, ou não está a fazer, ou fez um conjunto de respostas a questionários em que estão a falhar em média mais nesta área de conhecimento e se calhar é preciso fazer um reforço, coisas deste género. Não é? Permitam uma avaliação, uma avaliação permanente, uma análise permanente da informação. Exatamente, recorrendo dos dados. Exatamente, dos dados que vão sendo gerados, que são muitos, e que pretende-se que permite também baixar, digamos, diminuir os problemas que temos de insucesso escolar, não é? que temos bastante. E, portanto, aqui é um aspecto bastante... algo disruptivo, no sentido que, por exemplo, em Portugal ainda também não há outras universidades, já começa-se a fazer algo nesta linha, e eu julgo que Évora, também pela sua dimensão, é uma dimensão bastante adequada para se avançar para estas iniciativas um bocadinho mais disruptivas e poder pôr Évora
digamos, no mapa destas iniciativas de sustentabilidade, de transição digital, toda a transdisciplinaridade. É este o grande desafio que eu coloquei. Sinto, por aquilo que já ouvi de si, que também que entende que a Universidade de Évora, dada a sua dimensão, usando palavras suas, pode assumir-se como uma academia piloto em várias áreas, é isso? É isso, é um bocadinho... Sim, é algo... Sim. Experimental, ou seja, quase cobaia de outros, no sentido de experimental, pronto. Sim, sim, no bom sentido, quer dizer, no bom sentido de podermos, como eu já referi e disse na sua questão, pela nossa dimensão, há soluções mais disruptivas, mais avançadas, mas que é possível implementar, ou que poderá ser possível implementar na Universidade de Évora, que é uma universidade uma dimensão muito grande, com uma estrutura muito pesada, são muito mais difíceis de implementar. E isso pode e deve ser algo que nós devemos ter essa capacidade de reconhecer, essa característica, e efetivamente pegar e, não é ser diferente só por ser diferente, mas em áreas onde podemos marcar a diferença, avançarmos, marcarmos essa diferença, e isso também irá ajudar numa outra componente, que é na captação de alunos, de investigadores estrangeiros que queiram vir para cá, toda essa área, porque se nós formos efetivamente diferenciadores e tivermos na fronteira, ali, a empurrar a fronteira do que se está a fazer em determinadas áreas, um bocadinho como era no Brasil lá os bandeirantes, né, de ir empurrando a fronteira, nós podemos aqui neste processo também da aprendizagem, do foco no digital, na sustentabilidade, ir empurrando um bocadinho essa fronteira, ser esses bandeirantes que depois, no fundo, atraímos e vamos ter essa capacidade de atrair mais alunos de outros locais, mais investigadores que querem colaborar, mais projetos e por aí fora. Precisamente do seu programa, um dos aspectos que refere no seu manifesto, digamos assim, é de que existe uma grande dependência da Universidade na formação inicial. Ou seja, é necessário, ou há poucos alunos, no seu entendimento, dos segundos ciclos, mestrados, doutoramentos e até outras áreas de formação, de pós-graduação. Porquê é que acha que isso acontece? É por falta dessa inovação extrema, experimental? Porquê é que isso acontece? São vários fatores, ou serão vários fatores, mas efetivamente é um dos pontos que me preocupa. O que me preocupa enquanto elemento da Universidade de Évora é, de facto, se nós olharmos, é compreensível que haja alguma pirâmide, no sentido do primeiro ciclo ter mais alunos que o segundo e mais que o terceiro, por aí fora. Mas como está neste momento, é efetivamente algo preocupante. Temos grande dificuldade em cativar que os do primeiro ciclo continuem para o segundo, perde-se imenso e, de facto, é algo muito preocupante. Como é que se poderá, do meu ponto de vista, como é que se pode ajudar a inverter essa situação? Passa pelo, como referiu e como eu tinha dito, passa por, efetivamente, sermos diferenciadores e pela positiva e estarmos na vanguarda, no estado da arte do que se faz nas várias áreas, e termos essa capacidade de mostrar isso, de mostrar à comunidade, a todos, e de poder integrar os alunos nessas ações logo desde o início. Por exemplo, um dos pontos que eu refiro é, do meu ponto de vista, mesmo é verdade que agora o primeiro ciclo são 3 anos normalmente, mas mesmo no último semestre, é importante no último semestre que que os alunos já estejam envolvidos em atividades ou de investigação, ou investigar no terreno, mesmo na região, que haja essa ligação para se perceber e fazer esse ponto de passagem e dizer, não, agora vou aqui continuar porque eu já estou a perceber, já vejo aqui o caminho, e não ser o primeiro ciclo como algo fechado e agora vou para o outro lado fazer o resto da minha formação. Mas isso não se impõe, portanto, isso para ter sucesso é preciso, de facto, termos essa dinâmica de inovação, de estar na vanguarda de projetos em termos de investigação e inovação com a região. Se tivermos assim, muito mais facilmente, nós conseguimos manter os nossos e conseguimos também atrair os de fora, porque havendo essa dinâmica, a região também, quer dizer, a cidade e a região têm um conjunto de características fabulosas. Não é? Isso obriga a uma tensão permanente do dizer que amanhã há algo novo para descobrir, que há algo novo para fazer. Isso requer um nível de tensão muito elevado dentro da organização também. Eu não chamava tensão, requer uma mobilização e uma energia, efetivamente, o aderir
uma adesão a esta ideia de universidade. Isso sim. Não é tanto tensão, é mais o de facto requer mais energia e mais compromisso, mais commitment, digamos, de todos nós nesse objetivo comum. Mas pronto, esse é um dos, eu diria, esse será um dos grandes desafios de um futuro reitor ou reitora, é efetivamente conseguir agregar, motivar e pôr todo este conjunto de cerca de 1.000 docentes, investigadores, não docentes, mais os 8.000 e tal, ou 9.000 alunos, perceberem que fazemos parte de uma única entidade, da mesma, que é a Universidade, a instituição da Universidade de Évora, e todos somos a Universidade de Évora, né? E precisamos dessa energia conjunta, e se a tivermos, de facto, para essa dinâmica, então e agora? E amanhã, o que é que vai ser diferente? E vamos aonde? E o que é que podemos fazer? Sim, é mais desafiante e mais exigente, claramente. Existem, neste momento, parcerias estratégicas da Universidade com outras academias, né, como que já foram recentemente anunciadas. Como é que a Universidade de Évora pode estar aí sem ficar à sombra? Porque era uma das críticas que às vezes era feita a este tipo de parceria com entidades habitualmente de maior peso e de maior dimensão. Sim. É assim, na minha perspectiva, é assim, é importante criarmos, acima de tudo, redes e colaboração em redes. Quer dizer, as redes com outras instituições de ensino superior, nomeadamente portuguesas e não só, mas são fundamentais. Hoje em dia também não, da mesma forma que eu estava a dizer a nível interno, a transdisciplinaridade também não se resolve sozinho. Quer dizer, os assuntos são tão complexos que ninguém tem o conhecimento todo, ou seja, o que for. Não é? Portanto, é fundamental a criação de redes de parcerias. Okay? Isso acho fundamental e também há a questão região, que eu coloco também no documento, tentei realçar bastante, do meu ponto de vista, a ligação Alentejo, Extremadura Espanhola, Andaluzia e Algarve, do meu ponto de vista, que aliás já existem 2 euro-regiões aprovadas e, portanto, com estrutura a funcionar entre estas 4. É 2, Alentejo com a Extremadura, e depois há também ali a Andaluzia, o Algarve e o Alentejo. E desse ponto de vista, eu acho que é estratégico potenciar esta relação, porque temos muita semelhança de problemas. Quer dizer, temos com a Extremadura, quando se passa para a Extremadura, não muda muito quando vamos de carro e passamos ali para Badajoz e para o outro lado. Não é? E, portanto, aí acho fundamental o reforço dessa parceria e da coesão e de projetos conjuntos, nomeadamente projetos que tenham aplicação nas regiões que têm. Depois, para além disso, redes de parcerias em que, hoje em dia, já não é tanto o local em si onde estão as instituições, mas sim pelo interesse, pelas pessoas, pelos conhecimentos, por estarmos em redes europeias e não só de conhecimento, não é? que nos permitam também o lançar para projetos de maior fôlego, de estarmos envolvidos em termos internacionais nesses grandes projetos. Das novidades mais recentes faladas na Universidade, há 2 domínios, o aeroespacial e o desenvolvimento da área da saúde, nomeadamente da medicina. Estes 2 domínios, eu vou chamar-lhes assim, não vou chamar escolas, não é? Porque isto encerra muitas definições. Que papel devem ter no futuro da universidade, no desenvolvimento da academia? É uma oportunidade? Como é que se vão conseguir atrair recursos, nomeadamente docentes e investigadores para estas áreas? Sim, pronto, são duas áreas que, obviamente, muito importantes, que a parte aeronáutica com o cluster que tem vindo a ser criado, e que tem vários polos, não é? Quer dizer, está aqui Évora, depois há Ponte Sor, que também, e Beja, não é? Quer dizer, pronto, e depois do lado espanhol, nomeadamente em Sevilha, portanto, a parte que há um grande polo também desta área da aeronáutica. Portanto, Évora e a Universidade de Évora claramente tem que ser deve ser um ator importante neste domínio. É assim, não há um histórico, há algumas pessoas e há algumas pessoas a trabalhar, mas não temos um histórico de grande de departamentos e de grandes projetos neste domínio. Portanto, temos que ter essa capacidade de, em conjunto com os outros, com as outras, com instituições da região, e nomeadamente, por exemplo, no caso de Sevilha, mas criar essas parcerias, criar essas redes,
e estar ativamente. Por exemplo, situações que a universidade, nós às vezes demoramos muito tempo a reagir. É um bocadinho pesado a máquina, e é importante que o deixe de ser ou que se agilizem muitos dos processos. Dou um exemplo neste da aeronáutica. Em Ponte Sor, que tem umas instalações fabulosas e há alguns anos o Presidente da Câmara me dizia: nós temos aqui instalações prontas para fazer formação e precisamos de fazer formação aqui porque aqui há um conjunto já de pessoas que vêm e queremos fazer aqui formação. Évora, e quando digo que a formação não é necessariamente licenciaturas e mestrados, a formação de cursos específicos para determinadas áreas que eram necessários lá. Nós demorámos muito a responder, o espaço, entretanto, foi ocupado, há outras instituições a dar formação, nomeadamente em Ponte Sor. E isso é o tipo de situações que nós temos que inverter. Temos que ter essa dinâmica, essa capacidade de efetivamente nos colocar. Temos aqui uma ligação também bastante interessante e já com alguns anos com a Embraer, com estes grandes... E, portanto, aqui temos que reforçar e criar estrutura de recursos humanos aqui, na universidade. Nós estamos numa reta final da nossa conversa. Certamente fazer haverá outras questões, porque... Posso só sim, claro, obviamente. O da saúde, só para não deixar obviamente, o da saúde. Sim. O da saúde, aqui num minutito, obviamente eu acho que não há, pelo menos eu não encontrei ninguém que fosse contra, não é? Quer dizer, contra que a Universidade de Évora avançasse nesta área e que a um prazo possível, um curto, médio prazo, pudesse caminhar no sentido de poder vir a ter até medicina, curso de formação. Mas como referiu na pergunta, e do meu ponto de vista muito bem, uma coisa é essa intenção, outra coisa é dizer assim, temos que criar as condições, temos que ter os recursos humanos. Do meu ponto de vista, e também coloco na proposta, o ponto-chave é a ligação entre a universidade e o hospital. O Hospital de Évora, isto só faz sentido havendo uma ligação fortíssima com o Hospital de Évora, porque tem que ser curso da formação, depois a casuística está no hospital. E, portanto, temos que ir junto dos... E isso é possível, eu sei que é possível, já fiz diligências também nesse sentido, junto dos profissionais que estão no hospital, trazê-los para a academia também, fazer formação, quer dizer, fazer em conjunto com outras universidades, fazer uma formação deles poderem ser virem a poder ser os futuros docentes nesta área da saúde, seja ela medicina, seja tecnologias para a saúde, seja áreas assim. Portanto, queria só realçar, do meu ponto de vista, é fundamental a ligação entre a universidade e o hospital. Bem, o nosso tempo é curto para poder falar tudo e há certamente aspectos até, se calhar, mais práticos da gestão da universidade que seria importante aqui falar, mas a conversa levou-nos para aqui também. Professor Paulo Quaresma, se eu comecei por lhe perguntar porque é que se candidatava a reitor, a última questão é o que é que gostava que a Universidade de Évora fosse daqui a 4 anos, consigo como reitor? Comigo como reitor. Exatamente. Eu, de certo modo, já respondi. O que eu, como digo, é assim, eu gostava que daqui a 4 anos a Universidade, assumindo que o Conselho Geral iria eleger, seria, e mesmo se não fosse a mim, o que eu gostaria é que, de facto, a Universidade estivesse agregada e mobilizada pela positiva em torno de projetos comuns, conjuntos, de projetos, estes tais projetos agregadores, que deveriam ter intervenção direta na região, porque nós temos uma responsabilidade muito grande também com a região, não é ser uma universidade regionalista, mas é dizer, temos essa responsabilidade e, portanto, e ter isso do ponto de vista do funcionamento da universidade, quer dizer, desta visão da universidade agregada em torno de objetivos comuns. Em termos de uma reitoria e de uma estrutura interna, eu gostaria que as coisas fossem mais ligeiras, menos, como eu coloco no documento, assim, um bocadinho menos estrutura, menos reitoria e mais dinâmica de projetos, mais mobilização e mais intervenção na região. Muito obrigado, professor Paulo Quaresma, por ter estado aqui nesta primeira parte do Falando Com. Nós fazemos um breve intervalo nesta emissão. Voltamos daqui a pouco com mais uma entrevista para conhecer melhor as ideias, projetos, intenções dos candidatos a reitor na Universidade de Évora.